Paz do Senhor para os irmãos. Vamos então começar o encerramento do ano com o último trimestre. Primeira lição, que traz como título Parábola, uma lição para a vida. Primeira pincelada, nós queremos introduzir essa revista, falando a finalidade das parábolas. Por que Jesus falou através de parábolas? Jesus respondeu isso aos seus discípulos. Ele disse por que ele estava falando através de parábolas. Está lá em Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao 12. Muito bem, nós devemos ler apenas o verso de 12, que diz o seguinte: Jesus dizendo, para que vendo, vejam e não percebam. Olha aí. E ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E se nós entendermos esse verso ao pé da letra, nós vamos atribuir uma intenção má a Jesus. Logo, não é aconselhável interpretar esse versículo ao pé da letra, porque Jesus não é maldoso. Ele disse que veio para salvar o pecador. Como ele iria então pregar uma mensagem para que as pessoas não entendessem? Meio contraditório. Logo, literal não pode ser. Muito bem, nós vamos então recorrer aqui a dois teólogos. Vamos tirar aqui de um livro e uma citação, e de outro livro vamos tirar outra citação, ok? Então, a primeira citação é do livro Entendes Tu o que Lês, de Gordon Fee e Douglas Stuart. Ele diz o seguinte: em pelo menos 3 casos, Lucas especificamente diz que Jesus contava parábolas para as pessoas com a implicação clara de que as parábolas podiam ser compreendidas. O problema dos ouvintes, não era com a compreensão da parábola, mas sim com o fato de permitir que ela mudasse seu comportamento. Logo, para Gordon Fee, as parábolas eram claras, seus ensinos eram óbvios, patentes, bem compreensíveis. O problema é que elas eram tão claras que a pessoa tinha que se posicionar. E aí? Aceita ou rejeita? Concorda ou discorda? A pessoa tinha que se posicionar. Já para John MacArthur, Jesus falou em parábolas pelo seguinte motivo: o simbolismo esconde a verdade de qualquer um que não tenha a disciplina ou o desejo de procurar pelo significado pretendido por Jesus. É por isso que Cristo adotou esse estilo de instrução, as parábolas. Então veja bem, não para John MacArthur, não compreende a parábola aquele que é incrédulo, aquele que tem o coração endurecido. Então, para esses teólogos, essas posições, esses conceitos, essas explicações pelas quais Jesus falou através de parábolas, não são propriamente contraditórias. Por quê? Porque nós iremos nos deparar com parábolas que são óbvias, o ensino é claro, é esclarecedor. Porém, iremos nos deparar com outras parábolas que são difíceis de interpretação. Muito bem, então os dois conceitos se encaixam em alguma situação. A primeira pincelada também, referente mesmo à lição, é ao primeiro ponto, que é uma parábola. O autor da revista, ele irá diferenciar parábola de outras figuras de linguagem.
É a primeira coisa que o autor faz. Então, a primeira figura que nós iremos diferenciar a parábola é o símile, ou a comparação simples. Comparação simples, ela é curta, ela é pequena, ela traz um conectivo, o como. Se usa as palavras semelhante, igual. O reino do céu é como o fermento, é semelhante ao fermento, é igual ao fermento. É uma comparação simples, pequena. A parábola também é uma comparação, mas ela é extensa, ela é longa, ela é uma história que tem começo, meio e fim e personagens. Tem movimento, tempo. Já o símile é uma comparação simples, pequena. A metáfora também é uma comparação, mas uma comparação por correspondência. Você tem que pegar algo que é dito e procurar ali uma qualidade, uma função que é atribuída a outro referente, a um referente. Por exemplo, vós sois o sal da terra. Já difere do símile. Por quê? Porque não tem como, não tem o semelhante. Vós sois semelhantes ao sal da terra. Vós sois como o sal da terra. Não tem. É uma afirmação. Vós sois como o sal da terra. Então, o que é que você compara? Você compara um atributo do sal, está sendo uma qualidade do sal, está sendo atribuída a vós, ao ouvinte. Vós sois a luz do mundo. Uma qualidade da luz está sendo atribuída ao ouvinte, a vós. Eu sou a porta. A função da porta está sendo atribuída a Jesus. Então, vamos aqui um exemplo fora da Bíblia. Os seus olhos são como duas esmeraldas, ou os seus olhos são duas esmeraldas. Se eu colocar o como, então fica uma comparação simples. Então, os seus olhos são duas esmeraldas, é uma metáfora. Então, qual é a qualidade da esmeralda que está sendo atribuída aos olhos? É a cor verde. Cor verde. Então, metáfora é isso. Você tem que procurar a qualidade, o atributo, a função que está se referindo a outra coisa, que está sendo comparado. Ok? Agora, o que é uma alegoria? Uma alegoria é também, assim, vamos dizer, uma comparação mais extensa, mas que a pessoa procura encontrar significados em todos os personagens, todos os objetos que aparecem naquela historinha. Ok? Então vamos dizer, como em João 15, 1 ao 6, Jesus disse que ele era a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, é uma metáfora, mas essa constituição de várias metáforas dentro daquele contexto é chamado de alegoria. Ok? Separadamente é uma metáfora, mas no conjunto se torna alegoria. Então aí já você encontra um monte de símbolos. A videira, Jesus, o pai, o agricultor, os ramos, os discípulos, os frutos, as boas obras, o fogo, a condenação. Ok? Já a parábola é uma comparação, mas ela não é alegórica. Ela não, todas as coisas que aparecem naquela história não têm um significado. Não é isso. São poucas coisas que têm significados e traz uma lição. Nós vamos exemplificar, então, para ficar mais claro o que é uma parábola. Nós vamos, então, trazer uma parábola, depois nós vamos trazer uma interpretação alegórica dessa parábola para diferenciar. Vamos lá. A parábola que nós trouxemos é a parábola do bom samaritano. A primeira coisa que você deve fazer para entender uma parábola é buscar o contexto, para saber para quem ela foi contada, para quem ela foi dirigida. Então, essa é a primeira coisa. Então, há parábolas que não têm contexto. Nós podemos ver algumas outras parábolas sem contexto mais na frente, no decorrer do trimestre. Mas aqui está, esta parábola ela tem contexto. Então, ela foi dirigida a quem?
a um certo doutor da lei. Então, lá no primeiro século, Jesus contou essa parábola a um doutor da lei. Com que propósito? Para responder uma pergunta que ele fez. Ele fez: quem é o meu próximo? Então, para responder essa pergunta, Jesus contou uma historinha chamada parábola, que ela traz um significado, uma resposta para dizer quem é meu próximo. Então, o segundo passo que nós devemos tomar. O segundo passo é identificar os pontos de referência. Quando Jesus contou a parábola, ele contou com o seguinte objetivo: de trazer o doutor da lei, o seu ouvinte, para dentro da história. Para dentro da história. Onde o doutor da lei, ao ouvir, quando o doutor da lei ouve a parábola, ele se identifica com algum personagem. E daí, por se identificar, ele entra para dentro da história. Então, o doutor da lei entra para dentro da parábola através do sacerdote ou do levita, que são religiosos como ele. Certo? Que são pessoas que são consideradas por ele, doutor da lei, como pessoas dignas, de boas ações, pessoas de respeito. Mas os sacerdotes, tanto o sacerdote como o levita, deram mau exemplo. Já o samaritano, para o doutor da lei, era uma pessoa indigna, rejeitada por Deus, amaldiçoada, condenada, profana, devassa, indigno, que o doutor da lei jamais se identificaria com o samaritano. Entretanto, quem foi o próximo? Perguntou Jesus para o doutor da lei. O doutor da lei jamais se compararia com o samaritano. Ele nem pronunciou o nome samaritano, que para ele era, se ele pronunciasse, se tornaria imundo. Ele disse que foi aquele que socorreu aquele doente, aquele ferido, aquela pessoa que ficou ferida, que foi assaltada. Então Jesus disse para ele, dando a lição da parábola: vai e faze a mesma coisa, da mesma maneira. Essa é a lição da parábola. Então a parábola difere da alegoria. Não é? Não tem, cada ponto não tem um significado. Ela traz uma lição, traz uma pessoa ouvinte para dentro e uma lição. Vamos ver como fica a alegorização dessa parábola, que é uma má interpretação, que foi feita por Agostinho no quarto século. Não é a maneira correta de interpretar uma parábola. A maneira correta é encontrar a lição da parábola e as identificações. Muito bem. Então, ela foi assim alegorizada. Veja bem, que não é a maneira correta. O homem assaltado é o pecador, os salteadores é o diabo e seus companheiros, o sacerdote, a lei que não ajuda, o levita, a profecia que não resolve, o samaritano, o evangelho que salva, o óleo, a esperança, o jumento, a fé pela qual somos salvos. Isso aqui é até engraçado. Jerusalém, o céu onde vamos, a hospedaria, a igreja, o hospedeiro, o apóstolo Paulo, o pastor, as duas moedas, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Bom, daí nós vimos agora a diferença, então, entre parábola, alegoria, símile e metáfora. No decorrer do trimestre, das lições, nós iremos dando mais pinceladas. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.